Após 6 meses de espera, o segundo episódio de Amazing Digital Circus foi finalmente lançado. O desenho que talvez seja para marcar essa geração, já que há muito tempo não tem um desenho tão grande assim. Um dos grandes problemas que ocorria no primeiro episódio era sobre a direção das cenas, dando para perceber um amadorismo nas conduções dessas cenas, tendo planos grandes, mas pouco interativos que deixavam muito cansativos a assistida do episódio. Mas dessa vez eles aproveitaram mais cortes de cenas para poder agilizar a animação, mas sem abusar a ponto de você não entender o que está acontecendo em cena. Claro que se você comparar com desenhos de grandes produtoras ainda não está perfeito, mas dá para ver que a equipe responsável está tentando melhorar, até porque o sucesso absurdo que o primeiro episódio teve mostra o potencial que eles têm com esse desenho em mãos. O novo episódio coloca a protagonista Pomni e todos os outros integrantes do circo para capturarem ladrões de um xarope de reino doce, algo aleatório nesse nível, que ao que tudo indica as premissas dos episódios não vão ser lá tão complexos, podendo dar muito mais liberdade aos temas paralelos que a série parece querer muito mais abordado do que o tema central do episódio. A série continua sabendo muito bem abusar do carisma dos personagens, colocando interações muito inteligentes e engraçadas entre eles. Uma das principais críticas dos desenhos dos últimos anos são o quão cada vez mais moralizantes eles tentam ser e cada vez menos engraçados eles se tornam. A Amazing Digital Circle sabe que é um desenho e por mais que aborde temas mais sensíveis, mas ele sabe ao menos que é um desenho e tem que ser minimamente engraçado. Não é um Patolino da vida, mas é engraçado o suficiente para ser considerado um desenho bem melhor do que Velma. O desenho já mostra de maneira bem mais clara, apesar da quantidade absurda e bem saturada de cores, mas que ele não é para criancinhas. Você não precisa ser um adulto para assistir, como seria em um South Park da vida, mas as coisas são bem mais pesadas do que Ursinhos Carinhosos, apesar dos palavrões seguirem sendo censurados, mas eles brincam bastante com temas de violência e humor sarcástico e sádico de um dos personagens, o que demonstra que os produtores não estão nem um pouco a fim de infantilizar nada desse desenho. Sabem tanto disso que fazem piada com o fato da Pomni ter sido uma das personagens que mais sofreram com sexualização da regra 84. Jamais procure Pomni no Google com Safe Search desativado, você vai ver coisas que não deveria. Com tudo isso, Pomni ainda é uma das personagens mais engraçadas de se acompanhar. Os produtores seguiram deixando as coisas bem exageradas na personagem, expressões faciais bem abertas com bastante close-up no rosto da personagem, para sempre terem em telas frames para serem printados para se tornar memes da personagem, o que era uma das grandes ideias brilhantes de comunicação do primeiro episódio. Mesmo dando uma reduzida em comparação ao episódio piloto, mas eles sabem muito bem utilizar os close-ups na cara da personagem, como um momento que a personagem simplesmente resolve dar uma coringada forte e a cena fecha na cara dela. A série ainda mexe com temas muito pesados por trás de toda a coloração saturada. Abordagens sobre o sentimento de pertencer a algo, crise existencial, críticas a temas que estiveram em alta em tempos atrás, como lives de NPCs, o que pessoalmente eu ainda acho que foi um delírio coletivo e isso nunca existiu de verdade. O desenho sabe muito bem como conduzir o subtexto dele, ainda peca na direção mesmo melhorando em comparação ao episódio anterior. Talvez o voto de confiança que um provável episódio 3 vá ser corrigido esse tema de direção possa retirar isso como crítica, mas seguem como sendo uma das principais problemáticas da série. Eles ainda estendem algumas cenas de maneira desnecessária e enchendo de qualidade de movimentação coisas que poderiam ser muito mais simples para justamente serem mais realistas. Aquela movimentação exageradamente perfeita que não traz nenhum tipo de conexão de realismo. O episódio piloto de Amazing Digital Circles rendeu bons views para um desenho aleatório, criando em alguns meses um monte de fãs alucinados pela série. Alguns que não deveriam nem ao menos existir, mas seguiram o potencial que a série animada trouxe no primeiro episódio, para talvez ser o grande desenho da atualidade. Acompanhar as interações dos personagens, o subtexto do desenho, a protagonista Pomni e como a simplicidade pode gerar uma ótima personagem mostra a força dessa série, que nessa altura do campeonato já é certo que seguirá tendo uma porrada de episódios. A produção já tá tão absurda que no dia de lançamento já tem dublagem em diversos idiomas, inclusive em português do Brasil, oficial. O YouTube mais uma vez provando ser uma das principais ferramentas que existem, tendo agora um desenho muito importante para o catálogo deles, que já é quase infinito. E Amazing Digital Circle, se não escorregar, vai ser provavelmente o grande desenho atual, mostrando a Disney e a Warner a forma certa de se fazer desenhos animados e personagens.
Eu queria que garotas palhaço fossem uma raça real de pessoas.